Boa noite a todos. Acabo de receber uma progress. Muito obrigado aí a todos pela presença. Boa noite a todos. Um prazer muito grande discutir esse assunto, conversar sobre esse assunto. E a nossa ideia é fazer isso de uma maneira absolutamente informal, portanto, o chat está aberto aqui, vocês, por favor, podem conversar à vontade. O título dessa nossa conversa eu não vou chamar de webinar, não vou chamar de live, eu vou falar de conversa, porque é muito mais uma conversa que qualquer outra coisa. É um modelo de negócio chamado Indústria 4.0. E a ideia é realmente abordar o assunto sob esse ponto de vista. Todo mundo fala de Indústria 4.0, de equipamento, de máquina, disso, daquilo, e a nossa ideia é conversar sob o ponto de vista que pode-se dizer que seja o ponto de vista original, né? Onde foi criado, né? E, para isso, a gente conta com duas pessoas, dois profissionais que são muito queridos, além de extremamente competentes no assunto. Eu começo falando do Johannes Klimberg. Não sei se eu falei certo, Johannes, porque eu falo tanto alemão quanto nada, né? Mas já falou tantas vezes meu nome, né, Cabral? Agora já eu já está decorei, bem né? treinado também. Eu já decorei, Klimberg. Mas eu não vou conseguir acertar o nome da empresa que você é consultor, que é o GIZ, né? Former GTZ, uma agência alemã que eu tive o prazer de entender que prestigia projetos brasileiros há muito tempo, né? E também o professor Ari Costa, que é nosso professor na Mauá, e que, junto com o Johannes, tem feito uma jornada, né, com apoio antes da VDI, agora com da GIZ e também da VDI, no sentido de divulgar esse conceito de Indústria 4.0 de uma forma bastante ampla e evitar todas essas confusões que podem acontecer. Muito obrigado aos dois pela presença, obrigado a todos. O espaço aberto para vocês cumprimentarem as pessoas, falarem um pouquinho de vocês mesmos, e aí depois eu começo fazendo algumas perguntas. Perfeito. Acho que posso ir, já que eu fui introduzido primeiro, né? Vou primeiro, depois passar a palavra para o Ari. Obrigado, pessoal, primeiro, obrigado a Mauá, obrigado, Cabral, obrigado, Ari, pelo convite aqui de conversar com vocês mais uma vez sobre a Indústria 4.0, né? E obrigado a todos que nos assistem. Como já foi mencionado aqui, né? Antes do meu papel atual, fui 4 anos o diretor executivo aqui no Brasil da Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, uma instituição também que cunhou o conceito Indústria 4.0, né, uma das instituições que cunhou o termo lá na Alemanha, e agora atuo aqui dentro da GIZ, mais na cooperação Brasil-Alemanha mesmo, a nível com apoio político, mas visando mais uma cooperação dentro disso, do setor privado mesmo, né? Então, agora também atribuindo ou adicionando mais uma camada para essa discussão, né? Todo o framework político que a gente tenta implementar nesse sentido e como a gente, com todas essas ações, chega a esse modelo de negócio, né, que a gente vai discutir um pouco mais aqui hoje. Ari, por favor. Obrigado, Johannes. É muito bom sempre a gente conversar sobre esse assunto, né? Sempre aparece uma pergunta a mais, sempre aparece um tema, sempre aparece um esclarecimento, né? A gente já falou de como desmitificar isso, né? Já fizemos uma preparação para o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha também, explicando todos os conceitos, né? E é sempre um prazer aqui poder fazer isso, e principalmente, né, por
poder fazer isso contribuindo para a competitividade das empresas brasileiras, ensinando um outro caminho e tornar as cadeias de valor do Brasil de classe mundial. Essa é a ideia da gente poder trazer o conhecimento que as tecnologias e a evolução da quarta revolução industrial, das tecnologias da quarta revolução industrial, propiciam em conhecimento para desenvolver novos modelos de negócio. Esse é o tema aqui, né? Como as tecnologias propiciam novos modelos de negócio, um deles é a indústria 4.0. Muito bom poder falar disso aqui. Obrigado, Cabral, também pelo convite. Quem agradece aqui sou eu, né? E eu peço a vocês uma extrema paciência comigo, porque eu preciso fazer algumas perguntas para vocês e vai ser interessante a gente discutir sobre isso, né? Bom, eu quero começar com o título da nossa reunião, né? Quando a gente fala modelo de negócio chamado Indústria 4.0, no meio de tanta coisa que existe, tanta discussão, a pergunta básica é, escuta, Ari e Johannes, ou Johannes e Ari, né? Para não ficar chamando um primeiro que o outro. Por que modelo de negócios? Onde é que entra isso, nessa confusão toda, nessa sopa de tecnologias e não sei o quê? Por que modelo de negócio? De onde surgiu isso? O sorriso. Vai dar empate? Vai dar empate? Vai, ordem alfabética agora. Ari, por favor. Eu vou falar, tem diversas definições. É um modelo de negócio, ele ainda é multipropósito, né? Porque ele serve para estratégias, serve para tecnologias e serve também para um caminho, para traçar um caminho, né? Para uma evolução, para uma transformação digital. Ele é declaradamente um modelo de negócio quando ele foi concebido junto com a ACATEC, a Academia Nacional de Ciência e Tecnologia da Alemanha, né? Ele foi concebido como um modelo de negócio para o país Alemanha, né? Mas ele foi concebido um modelo de negócio dual, que, servindo de modelo de negócio para uma estratégia do país, ele também serviria de modelo de negócio para as indústrias. Primeiro, para as indústrias alemãs poderem manter a sua competitividade. E segundo, como esse método é universal, ele poderia também manter a competitividade das indústrias em qualquer lugar do mundo, propiciando uma evolução das empresas, de maneira que a tecnologia que viesse e a metodologia que viesse a ser usada pudesse ser suportada como, nesse momento, a GIS, pelo Johannes, a VDI, que é a Associação do Engenheiro Brasil e Alemanha, podem fazer. Então, acaba sendo uma estratégia de modelo de negócio colaborativo. E como ele é colaborativo e é baseado em conhecimento e na cultura de dados e aprendizado contínuo, ele é um modelo evolutivo. Então, já por proporcionar uma transformação digital suave, bem conduzida, não cara, e podendo ser conduzida com poucas ações, basta uma visão melhor na cultura, ele pode tornar as empresas mais competitivas e colocar no passo do resto do globo, né? Essa é a ideia. É por isso que ele é um modelo de negócio. Ele vai transformar o jeito das coisas serem feitas e das coisas prestarem serviço. É isso, com mais eficiência. Bom, essa é uma visão geral, mas aí é a tua visão, Johannes. Eu sempre me apego muito àquela definição inicial do valor agregado pelo fluxo de informações ao longo da cadeia de valor, né? Isso como definição básica de indústria 4.0, e aí vai exatamente na sua linha, Ari, que se trata de um modelo de negócio coletivo, né? Muito sistêmico, muito pensado para as cadeias de valor como um todo. Acho que
se você olhar um pouco para a estrutura da indústria na Alemanha, fica bem claro também o porquê de tudo isso, né? Que você tem, quando você olha para as indústrias, geralmente você tem na ponta da cadeia algumas empresas grandes que puxam, né, todo o desenvolvimento tecnológico da rede de fornecimento, né? Então, acho que é bem natural que essa ideia de um modelo de negócio coletivo, cooperativo, assim, surja na Alemanha, né, onde você já tem uma estrutura, né, em volta da indústria farmacêutica, em volta da indústria automotiva, né, que você tem 2, 3 empresas na ponta da cadeia, mas você tem uma rede gigantesca e global de fornecedores, né, que tudo isso é voltado para manter a competitividade global desses sistemas, né, por assim dizer. Então, acho que na visão estratégica faz bastante sentido essa visão. Eu gosto sempre de colocar um exemplo bem prático, que me abriu os olhos para o que significa isso, até sem mencionar nomes de empresas, mas conheci um case 2, 3 anos atrás aqui no Brasil, foi um dos primeiros que eu conheci desse tipo, que foi no setor automotivo, uma grande empresa com potencial multinacional, com potencial de investimento, com bastante fluxo de capital. Eles resolveram pegar um fornecedor já com bastante, com uma relação de longa data, e resolveram investir na transformação digital daquele fornecedor. E, em contrapartida desse investimento, né, que eles vão dividindo ao longo do tempo, né, com os ganhos da produtividade, o fornecedor vai pagando de volta aquele investimento, né, da empresa âncora. E, em contrapartida, você começa a disponibilizar dados desse retrofit de transformação digital, retrofit 4.0, para a empresa, né, nas operações. E, com isso, qual foi o resultado de tudo aquilo? Eles reduzem o lead time de alguns produtos do fornecedor para o cliente de 4 dias para 6 horas. Né? E com isso, com toda essa agilidade que a empresa ganha de poder acompanhar em tempo real, bom, como é que está o planejamento de produção do meu fornecedor, já integrar esses dados no meu planejamento de produção, já ter essas informações na hora de atender a um pedido do cliente, né? Isso agrega muito valor, sem que você mexa nada no processo em si, né? Só pelo fluxo da informação, né? E você aumentando de forma coletiva, nesse caso, né, apenas 2 empresas, mas imagina se você extrapolar isso um pouco mais para frente, se você realmente pensar em cadeias de valor em que, né, você tem esse... e aí volta para o meu grande problema de tradução do termo seamless, né? A ideia do fluxo desatado, do fluxo contínuo, sem costuras, né, dos dados. Imagina o ganho de eficiência e de agilidade que você tem dentro da cadeia de valor. E aí você já vê que, em termos de competitividade, uma vez que você estabeleça esse tipo de arranjo dentro de uma cadeia de valor, a empresa que não participe disso, né, e que não participe desse fluxo de dados, ela pode continuar exatamente produzindo da mesma forma que ela sempre produzia, com o mesmo preço, com o mesmo tudo, mas se ela ficar fora desse arranjo de fluxo de informação, ela não é mais competitiva, né, dentro desse novo paradigma dessa cadeia de valor. Então, esse é o elemento disruptivo mesmo, né, e que a gente tenta tanto alertar as empresas, né, por uma disruptura, e que em breve aquilo que você foi muito bom
fez muito bem nas últimas décadas, né, não pode ser tão importante mais, simples assim. Né? Então, né, essa questão do modelo de negócio coletivo que você ou faz parte ou você faz parte. Né? É exatamente esse o desafio que a gente está vivendo. Então, mas agora deixa eu... Cabral, acho que é legal uma complementação rápida aqui. Vai, complementa. Ele é um modelo de negócio, além dele ser dual e de ser um modelo colaborativo, ele foi um modelo desenvolvido não para as grandes indústrias, foi desenvolvido para as pequenas e médias. Porque se elas não entrarem no fluxo de valor, a base da empregabilidade, tanto aqui como fora do Brasil, a maior parte dos empregos está nas pequenas e médias. E se elas não entrarem nas cadeias, elas têm que ser eficientes. Então, é um modelo, porque ele não custa caro implantar, e ele pode ser ajudado pelos grandes da cadeia de valor. Ele é um modelo de negócio um pouco mais democrático também para pequenas e médias empresas. Você está mudo, Cabral, acho. Bom, o que eu quero perguntar para você, Johannes, é o seguinte: se você tem, você falou, é uma coisa de competitividade. A Alemanha sempre foi um país que esteve nos rankings de competitividade. Talvez ela seja top 10 ou top 5, dependendo dos rankings. Né? Mas enfim, top. Né? Top 10 é um negócio maravilhoso. Né? Top 5, então, né? Especial. Os últimos números, Singapura está numa posição boa também. O que levou o cérebro, a inteligência alemã, a criar um mecanismo para se tornar mais competitivo ainda? Seria o quê? Seria uma estratégia de, vamos dizer assim, de tentar ser invencível? O que moveu o espírito alemão para, em 2010, 2011, aparecer com esse termo e vamos dizer assim, ser avassalador no sentido de um assunto que domina o mundo, né? Eu acho que é importante destacar ali que, em termos de maturidade ou em termos de implementação hoje, a Alemanha também não está tão avançado nisso ainda, né? A gente tem aqueles dados do último estudo do pessoal da EVTH Aachen, né? Fala basicamente que 80% das empresas estão num estágio, medindo hoje, 80% das empresas na Alemanha estão num estágio pré-indústria 4.0, né? Então, na Alemanha, por mais que tenha começado lá em 2011, o processo está longe do fim ainda, né? Começou em 2011 dentro de um processo que o governo alemão chama de estratégia de alta tecnologia, high-tech strategy, né? Que é basicamente a cada década os principais especialistas de tecnologia aplicada sentam e avaliam quais são as macro tendências, né? Onde o país tem que investir. E foi exatamente nesse fórum, em 2010, né, que surgiu essa ideia, esse termo de indústria 4.0. E tem algumas polêmicas em torno da origem exata do termo, né? Acho que já contei essa história para vocês, mas eu tive a oportunidade de conversar com o ex-presidente dos institutos Fraunhofer, o professor Bullinger, alguns anos atrás, que ele estava na mesa, né, naquele conselho ali da estratégia de alta tecnologia em 2010, e ele sempre conta a história assim, a gente estava, na verdade, a gente estava debatendo, pelo que eu estava acompanhando ali da reunião, a gente estava falando sobre o Web 2.0, né? Todo aquele conceito da nova internet, da interação ativa do público ou do usuário, né? Do fluxo direcional bidirecional de dados, toda aquela quebra de paradigma que, aliás, né, acho que é uma das maiores mudanças, né, que a gente está vendo no mundo de hoje. Mas dentro dessa discussão, do nada ele conta assim, do nada alguém chegou com esse negócio de 4.0, aí eu como bom engenheiro, eu vi, né,
a gente estava discutindo 2.0 agora alguém veio com 4.0, então deve ser bom isso aí, vamos em frente com esse conceito. E aí eles aprovaram lá e incluíram o termo indústria 4.0, né, na estratégia de alta tecnologia. E isso foi, inclusive, renovado agora, né? Teve o mesmo fórum agora, de novo, ano passado, e eles elaboraram, inclusive, um planejamento da estratégia de indústria 4.0 até 2030, né? Para a Alemanha, o que já mostra o quão distante a gente está no fim da jornada, né? Então, isso que eu sempre gosto de citar aqui no contexto brasileiro também, né, que está longe do fim, né, está longe né, as coisas estão caminhando, tem que começar, mas tá longe o Brasil está longe de perder o bonde ali nessa história, né? Ainda há tempo para se inserir e ter um papel importante nessa discussão no mundo. Então, você falou do Brasil, e aí o Carlos Nakano fez uma pergunta aqui, fez um histórico interessante, e aí ele pergunta, e é legal perguntar para os dois, porque assim dá para ficar bem, vamos dizer assim, até ter contrapontos, né? Eu não vou responder porque eu tenho outra ideia disso aqui. Ele pergunta, depois de tudo isso que foi dito, né, com novos modelos de economia, tudo isso, ele pergunta, como vocês acreditam que esse novo modelo deve atuar frente à responsabilidade social e evitar o aumento das desigualdades sociais? Eu não sei se evitar, mas, pelo menos, contribuir para a redução da desigualdade. Deixar o Ari começar, né? Porque assim você já falou demais, né? Por favor, Ari, vai. Bom, é um tema muito difícil, também não é minha especialidade, mas vou tentar responder da melhor maneira possível. Tem alguns conceitos no modelo da indústria 4.0 que são que na terceira fase, do desenho, na estrutura do conceito, né? Ele começa com uma integração horizontal, depois continua como uma prova de end-to-end, de ponta a ponta na cadeia, de uma integração vertical, e, juntamente com isso, ele começa a discutir novos modelos demográficos e colaboração social dentro da rede de valor. E novas relações dentro da linha, porque vai ter uma mudança de conhecimento e uma mudança de formação dos colaboradores, né? E discute especificamente sistemas de capacitação e incentivo, ao mesmo tempo que se move a utilização da força para a utilização do cérebro. Por isso que é uma jornada de longo prazo. Isso não se consegue, porque permeia pela mudança da cultura. Isso tem que ser entendido no início da jornada, né? As pessoas serão transformadas digitalmente juntamente com as empresas e com as cadeias de valor. Transformar a cadeia de valor, transformar as empresas e os ativos, sem transformar a força de trabalho, que será não mais a força de trabalho, mas a criação, uma força criativa do trabalho, que vai ser mais colaborativa, mudará a demografia dentro da linha, né? Então, o modelo da 4.0, que é abordado somente do lado da tecnologia para as pessoas, tem que ser complementado pela nova demografia, pelas novas relações de trabalho que vão surgir obrigatoriamente, e também pela sustentabilidade, pela economia circular dentro da força de trabalho. A gente discute muito pouco isso. Esses são aspectos muito caros no documento de 2013, que declarou os impactos e as grandes possibilidades de melhoria que a 4.0 traria. A sustentabilidade pelo uso de recursos, energia, e a proteção do emprego pela transformação digital, pela capacitação digital e pela aprendizagem com base em dados, para que as pessoas possam contribuir muito mais com a criatividade e com a eficiência do que com a força. Então, essa transformação demora. Por isso que, declaradamente, a Alemanha começou em 2015
com as pesquisas, começou a implementar na sequência ali, em 2017 saiu o índice de maturidade, eles estão há 3 anos aplicando isso. Os estágios da 4.0 vão de 1 até 6, a gente pode até mostrar aqui, para quem não conhece, e a Alemanha está maciçamente terminando o estágio 2 agora, sendo que o estágio 1 e 2 que eles declararam é apenas o estágio de digitalização, é transferir competências para os recursos serem capazes de entrar na 4.0. E é importante, para quem já viu isso, tem algumas pessoas aqui que a gente já conversou sobre isso, principalmente pelas competências digitais da força de trabalho, né? Então, só isso já pode diminuir a desigualdade. Tá? É isso. Né? Se você quiser complementar, dentro dos conceitos da 4.0, é isso que se espera. Então, Como isso é implementado em cada país, depende da cultura do país. Né? Ele está perguntando se isso aí é o papel da economia criativa. E não é, né? Pode ser, acaba sendo, mas dentro de uma metodologia que tem o propósito de transformar digitalmente e adquirir competências digitais para que a liberação da força torne a contribuição dos empregados mais criativa e menos mais com as ideias do que com o suor. Essa é a ideia. Então, o que eu posso entender, e aí eu já pego isso que eu estou entendendo e já pergunto para o Johannes, é que nós temos que entender essa revolução, essa quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, como você queira chamar, como algo relacionado com a mente humana, fundamentalmente, e não com máquina, como muita gente erroneamente está falando por aí. É isso. Posso só complementar uma coisa que eu esqueci. Na primeira declaração da indústria 4.0, e o Johannes me confirma isso, ele pode até falar em alemão isso, está escrito lá bem grande, a máquina segue o ciclo do homem. Enfim, é essa a declaração inicial. Então, e não o contrário, né? Eu até colocaria, Ari, eu li uma frase uma vez que, na verdade, o vilão da história da substituição da mão de obra humana na indústria não é a quarta revolução industrial, é a terceira, né? O vilão é o Lean e não a indústria 4.0, né? É a eliminação de desperdício muito mais do que a indústria 4.0 em si. Eu demorei muito para entender isso, até visitar uma empresa em vários momentos ao longo dos 4 anos, que foi uma empresa que vinha de um histórico muito problemático em termos de produtividade, de eficiência. Eles colocaram um projeto muito pesado de Lean, eliminação de desperdícios, otimização de processo, e isso realmente foi muito doloroso para a empresa, que isso reduziu número de funcionários e substancialmente, sem afetar muito o output, né? Realmente foi uma questão de otimização dos processos, né? No meio desse processo, eles começaram a implementar alguns conceitos de indústria 4.0. Mas isso já mais, né? O Lean já estava mais avançado. Uma coisa que eu observei nessa empresa foi que eles implementavam as tecnologias com aquela abordagem, né, de pilotos, né? Você tem 20 linhas parecidas e você implementa um novo conceito em uma, vê qual é o resultado e depois você expande. E era visível como a força de trabalho realmente ia aos poucos, né? Agora no nível mais de uma empresa só, mas como as pessoas viam que eles participavam dessa implementação dos conceitos, que depois ia ser multiplicado para outras áreas, e naturalmente iam para
contribuindo mais com o lado da criatividade, né? E realmente começando a pensar junto o processo, a otimização do processo e passando questões repetitivas, tarefas repetitivas para a inteligência nesse caso, né? E aí, se a gente comparar um pouco a terceira e a quarta revolução, é sobre a relação homem-máquina, né? E como homem e máquina trabalham juntos. Até agora, essa colaboração ela acontecia principalmente em tarefas de força física, né? E foi as máquinas as atribuições do ser humano, com cada vez, né, tarefas físicas mais delicadas, mais especializadas, etc. Agora, na quarta, a diferença é que as máquinas, e aí a gente não só fala de máquinas físicas, mas de algoritmos, né, vão invadindo tarefas cognitivas e até tarefas criativas, né? E aí a gente vai ter que discutir nessa relação de responsabilidade social como a gente implementa esse conjunto, essa colaboração entre homem e máquina em tarefas cognitivas e criativas, né? Que é um desafio novo para a humanidade que tá surgindo agora, mas que para mim, no meu entendimento, ainda tem um grande potencial de você, de fato, reservar um espaço, né, para o ser humano em tarefas que ele continua sendo superior às máquinas, né? E, por mais que inteligência artificial seja tão em alta e tão buzzword, etc., mas se a gente olhar os algoritmos de machine learning, eles são muito restritos ainda a tarefas muito específicas, muito, né? Você treina um algoritmo para uma tarefa específica e nisso ele consegue se otimizar, etc. Mas realmente assumir tarefas de um ser humano em termos de criatividade, em termos de pensamento estratégico, etc. Né, tudo que eu li, a gente não corre o risco de sérias substituições nesse sentido, né? Mas é realmente algo para a gente definir como sociedade, né? Como se dá essa convivência em tarefas cognitivas e de criatividade entre homem e máquina, né? Como a Ari já disse, tem muito a ver também com a cultura de cada país, né? Como a gente lida com essa nova questão. Eu assisti uma entrevista do Klaus Schwab, eu tentei baixá-la recentemente, mas só tem um trechinho dela, num programa chamado Milênio, que tinha na Globo News. Quando ele esteve aqui no Brasil, a entrevista foi há algum tempo, a entrevista foi naquele Museu da Casa Brasileira, que tem ali na Faria Lima, uma entrevista muito divertida, que demorou, divertida nos padrões dele, né? Mais de meia hora conversando, tal. E ele abordou um assunto que eu vi tua opinião, porque tem muito a ver com o que vocês dois estão comentando aqui. E antes de responder uma pergunta que o Mauro fez, ele usou uma expressão, ele usou uma palavrinha, né, a respeito desse assunto, que são os losers. Os losers são aqueles camaradas que vão ficar para trás, ou por conta dessa diferença que o Carlos Nakano falou, quer dizer, o mundo andando muito depressa, as pessoas mais para trás, seja por inabilidade cognitiva, não importa o que seja, mas eles estão ficando para trás. E talvez não seja o melhor momento se discutir agora, né, modelo de negócio, mas um modelo de negócio que, de alguma forma, na visão do Klaus Schwab, deixa de lado os losers, né, precisa ser repensado ou é uma provocação dele, uma provocação que ele fez para as pessoas? No cerne, no modelo de como você evolui,
E tem um gráfico que mostra isso. Se você conceder sucesso para os bem-sucedidos, você fará parte dos laggards. Você tem que trazer os losers para a mesma... os losers, ou seja, os departamentos que são os mais atrasados, para o mesmo lugar. Porque se você não estiver equalizado, você não parte para a transformação digital completo. Você fica com uma âncora no passado. Então, qualquer modelo que não leve tudo para o mesmo lugar, ou não planeja a jornada para todos juntos, né, vai te prender no passado e vai te fazer ser ineficiente, e você vai ser ultrapassado por quem fizer isso. Então, você pode ganhar velocidade no começo, você pode ultrapassar na sua expertise, mas com uma aproximação que não seja holística, você será ultrapassado por alguém que tivesse pensamento que começa mais devagar, mas acelera muito a hora que tiver todo mundo ajustado no mesmo nível. Então, a brincadeira do arquétipo do Peter Senge, das relações causais, do sucesso para os bem-sucedidos, não funciona para a indústria 4.0. Os losers têm que ser considerados como players, como integrantes, partes interessadas, muito mais, mesmo que eles não saibam o que sejam. Eles são parte interessada das cadeias de valor. Eles têm que ser levados. É a minha opinião. Você está mudo. Usando esse seu conceito, a gente deve esperar. É isso? A gente deve esperar até que os losers, até que o jogo, em vez de ser um jogo de perda, seja um jogo é um modelo de negócio colaborativo. Não temos que esperar, temos que colaborar com eles. É diferente. Trazê-los. Se eles estiverem na tua cadeia de valor, a tua cadeia será loser, não ele, porque ele vai te prender. Ele é o elo da tua corrente, ele vai quebrar. É isso, Johannes? O Johannes está sentindo com a cabeça, é isso? Eu acho que volta naquela discussão que isso é algo que a gente tem que parar de ver o avanço tecnológico como com o caminho predeterminado, né? Eu acredito ainda muito na questão que nós, enquanto sociedade, principalmente visto pelo fato que a gente está discutindo isso hoje, a gente já está discutindo isso desde 2011, então, quando chegar essa disruptura lá na frente, ninguém pode falar que não viu chegar, né? Eu acho que a gente tem métodos de nos preparar para esse cenário que está se desenhando, e toda revolução ou toda, né, é uma fase de transição que a gente, enquanto sociedade global ou nacional nos diferentes países, a gente tem que definir justamente manter esse objetivo original ali do conceito na cabeça, que né, a máquina segue o homem e não o contrário, né? Isso é uma coisa de uma escolha ativa de cada sociedade. Então, mas se você olhar a história, e alguns filósofos me perguntam nomes, porque eu estou num momento da vida que eu não lembro de nome de mais ninguém, eu ando com um RG no bolso, por conta do meu, alguém falou que a humanidade progride tecnologicamente mais rápido do que o próprio sentimento, os próprios aspectos humanos. E o que está me falando me parece razoável, quer dizer, vai chegar um momento que o avanço tecnológico vai ser tão grande que não vai ter cabeça para, digamos, acompanhar. E aí para o avanço tecnológico para que os seres humanos cheguem a esse estágio. É mais ou menos isso, quer dizer, ou seria, na fala do Nakano de novo, né? De que forma que você pode implantar algum conhecimento dessa natureza para as pequenas e médias empresas? O Ari já está dividindo alguma coisa aí. Vamos lá. Só para ilustrar o que falou e para a gente chegar naquilo que a gente falou dos losers aqui. Deixa eu arrumar minha... Vocês estão vendo a minha... Deveriam ver a minha apresentação só. Estão vendo minha tela também? Estou vendo sua tela. Só a tela. Sua apresentação. Tá. Aqui sua está apresentação como... e você. Oi, não entendi. A sua apresentação é você, eu e o Johannes. Vamos arrumar isso aqui.
Estamos vendo, sim, estamos vendo. Pau na máquina. Pronto. Isso aqui é uma pesquisa do ano passado, desse ano não saiu ainda, né? Como estão as indústrias alemãs nos 6 estágios, né? Esses 2 primeiros estágios que são a digitalização, a preparação para 4.0. Daqui em diante, 4.0. Veja como estava a pesquisa feita em 70 indústrias alemãs de porta. Eles estavam 80% ainda na conectividade, adquirindo dados para poder usá-los de maneira inteligente a partir da visibilidade. 16 ainda estavam se preparando para estavam na fase de coleta de dados, né? Então, a diferença é o parque tecnológico, a estrutura, etc., né? A idade das máquinas. Mas não estamos tão atrasados, a gente só tem que abrir o olho para aprender, e é uma cultura da 4.0, aprender com os erros deles, como que a gente não comete esses erros. E eles publicaram um documento muito legal que mostra as doenças da indústria 4.0 na implantação, os erros que foram feitos. E a gente tem que ler esse documento e aprender para não fazer os mesmos erros. Isso que é legal, isso é colaboração. Dizendo, olha, fizemos errado assim, não façam isso, né? É muito legal ver isso, é um documento de 2020 que é bacana ler, né? E a segunda é que a prova de que quem colocou para frente tudo o que sabia e deixou uma âncora atrás são os laggards. Quem fez mais ou menos foi, mas quem equalizou aqui, ó, tirou o loser do passado aqui, ó, tirou a âncora, viraram os líderes da transformação. Então, os losers não podem ser âncora, eles têm que ser equalizados com o resto da empresa para que a empresa evolua. Esses chegaram no nível 4, esses estão no 2, esses ainda estão no 3, esses chegaram no 3, esses estão no 2, esses estão no 1. Por quê? Privilegiaram aquilo que sabiam, não levaram os losers junto, não ensinaram a evoluir. Esses foram os vencedores. Essa é a prova, é a aplicação de 3 anos. Isso é prático, não é simplesmente um gráfico. Isso é o resultado de uma pesquisa, é um blockspot aqui com a dispersão, tá? Só queria dizer isso daí. Obrigado aí, só o exemplo aí, né? Parei aí Não, parou, foi super importante, porque a partir daí você já entra na resposta da outra pergunta que tem aqui, que também é do Carlos, ele está dizendo... O Mauro está começando... Mauro, ele fez pergunta fácil, por favor. Não, ele vai perguntar, mas peraí, vê essa primeiro do Carlos. Ele está dizendo assim, você acredita que, em cima disso que você falou, você acredita que essas pequenas e médias empresas que não têm recursos, aparentemente, nem maturidade digital, como é que você acha que esses caras têm que fazer? Eles seriam os losers nesse modelo de negócio? Como é que eu acho? As pequenas e médias empresas brasileiras podem ser consideradas losers, ou futuros losers desse negócio? Ou você acha que elas têm que receber uma injeção de adrenalina no coração, alguma coisa nesse sentido? Isso é que eu tive ontem, tá? Eu convidei o Mauro ontem, por isso que ele fica fazendo pergunta difícil. Na preparação do nosso programa de Indústria 4.0, que é a adaptação corporativa, por isso que é modelo de negócio, e competitividade, foi uma apresentação de um grupo para uma pequena empresa. O que a gente precisa fazer é multiplicador, mostrar que os profissionais entendem quando a gente fala. Então, essa pequena empresa, cujo profissional estava lá, ele usou o case que a gente fez para mostrar para a pequena empresa o que ela ganha. Ele conseguiu fazer isso, né? Eles não são losers, eles apenas não são, digamos, não são informados, né? Esse é o nosso papel, né? É o papel das instituições, do Sindipeças, por exemplo, na indústria automotiva, é o papel da Mauá no relacionamento com as empresas, de mostrar que isso não custa caro, que a transformação pode ser gradual e o ganho que ele tem em cada passo financia o próximo, né? Tem até um documento da VDMA alemã mostrando que a cada vez que você caminha, o teu retorno fica maior para financiar o próximo passo. O start, que é difícil, porque você tem que
formar um multiplicador interno, né? Então, e isso é o papel da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, o papel que a GIS está fazendo lá em Brasília, né? Nós temos uma Câmara Brasileira da Indústria 4.0, tem financiamento do FINEP, mas isso tem que chegar, tem que ser disseminado, né? E as ações, você não precisa fazer um tratado nem fazer um projeto para a NASA para fazer 4.0. É um pouco de vontade e um pouco de leitura. E perguntar para alguém que conhece os princípios e equalizar os princípios. É só isso, não é difícil. Tem alguém aí, acho que da São Rafael, eles fizeram um case em 8 horas. Não sei se a Rosana está aí, ela pode... Dá para entender em 8 horas como fazer a coisa. Se a Rosana quiser me desmentir, ela pode me desmentir. Acho que ela está aí, acho que eu vi aí. Ela está aí, daqui a pouco ela manda uma mensagem para você. Então, eu sei, mas não é difícil. Em 2 workshops, o ganho fica visível. Né? Quem não tem 16 horas para aprender como ir para o futuro? É isso. Esse é o nosso papel. A gente tenta fazer isso com o maior número de empresas possível. Né? Mas a gente tem que criar multiplicadores. Outras instituições têm que fazer. É isso. Concorda, Johannes? Eu falei muito, Johannes. Fala um pouco você, por favor. Eu ainda estava olhando para novamente agora para aquele gráfico ali dos 80% no estágio 2, né? E dentro do modelo de maturidade, né, tem aquela visão 360 graus e tem as 4 áreas, né? Até se você projetar ali novamente, Ari, eu lembro que na época, quando eu vi aquilo pela primeira vez, né, a grande pergunta é, bom, em qual dos 4 setores que esses 80% estão travando, né, para não conseguir evoluir para o próximo nível de maturidade. E, afinal das contas, a gente vê nesse estudo deles que trava na área de sistemas de informação. Tanto é que o estágio se chama conectividade, né? Então, a gente ainda está, na Alemanha, como aqui no Brasil, e eu acho que isso é um recado muito importante para as pequenas e médias, que, mesmo as grandes, ainda estão numa fase de obter dados, né, do chão de fábrica e criar aquela sombra digital, né, aquela representação digital de todos os processos da empresa. E para mim, isso fica muito claro que isso trava dentro desse quadro de sistemas de informação, isso trava, acima de tudo, na questão de padrões. Trava na questão de interoperabilidade de sistemas. É isso aí, acertei, é isso que você quer dar uma olhada? Exatamente, né? Então, a gente está falando aqui, o estudo mostra que aqueles 80%, eles travam no segundo grau porque eles não conseguem avançar na maturidade desse quadro aqui de sistemas da informação. E se a gente olhar isso um pouco mais a fundo, um pouco mais na prática e olhar a realidade das empresas na Alemanha, você vê que isso trava principalmente na questão da interoperabilidade de sistemas. Eu gosto muito de conversar com uma startup aqui no Brasil que implementa gêmeo digital, né? Eles trabalham com aquele... Né? Tem algumas empresas fazendo isso, né? Eles escaneiam estruturas já existentes, transformam aquilo em animações, né? Em 3D, e vão estabelecendo links de... Você consegue comparar o funcionamento da animação com o dispositivo no mundo real, consegue comparar, consegue fazer manutenção preditiva, etc. Que é sempre o maior desafio deles? É padronizar o fluxo de informações. Como você tem a máquina X que tem o protocolo proprietário, o CNC XYZ. Aí você tem
um sistema supervisionário que é de outro fabricante, não conversa bem com o protocolo da máquina. Aí você tem outro tipo de máquina. Até você organizar, mesmo em empresas grandes, em empresas bem organizadas, bem estruturadas, até você organizar toda essa confusão de diferentes protocolos, de diferentes tecnologias que foram crescendo ao longo do tempo, é um esforço muito grande. Por isso que um dos principais esforços da VDMA, que o Ari já citou, né, da Associação de Fabricantes de Máquinas na Alemanha, hoje é padronizar protocolos de comunicação. Isso é uma coisa... quando você parece um assunto muito chato quando você olha de primeiro, mas quando você olha mais a fundo, a padronização e a facilitação da obtenção do dado, né, de qualquer equipamento e de ter o mesmo parâmetro da mesma forma, no mesmo formato, com a mesma semântica, independente do fabricante, isso é a base. Né? Esse é o nosso desafio atual. O negócio é como a gente ainda está numa fase, beleza, a gente estabeleceu onde a gente quer ir, o que a gente quer com dado, a gente ainda está nessa fase de facilitar a obtenção, né, dos dados. E isso, muitas vezes, pode começar de uma forma muito simples, né, Arias? Vocês conhecem também aqueles exemplos de cálculo de OEE com simples cartões de RFID, né? O funcionário simplesmente na máquina ele registra quando a máquina estiver parada por causa de ociosidade, por causa de falta de matéria-prima, quando ela está produzindo ou quando ela está com falha, né? E você colocar isso num dashboard e gravar isso ao longo do tempo, muitas vezes já facilita, traz para o tomador de decisão, traz informações que ele não tinha antes, né? Isso é o nível mais básico, como a gente, através da informação, consegue otimizar a tomada de decisão, né? E esse mesmo princípio a gente extrapola né, para os níveis mais elaborados, mas o princípio não muda, né? A gente precisa obter o dado de uma forma da forma mais eficiente, com menor relação custo-benefício, e eu ter uma ideia muito clara o que a gente quer fazer com o dado, qual a informação que a gente quer obter, para quê, para quem disponibilizar e de qual forma. Essa é o principal desafio, onde todas as empresas, pelo menos na minha percepção, estão travando hoje. Aí o Marcos fez um comentário interessante, que é o mutirão da catarata para 4.0, né? Marcos, eu conto com o Parque Tecnológico para fazer isso. O Parque Tecnológico de Santo André disse que a gente pode fazer o mutirão da catarata 4.0 lá, tá? Vamos fazer, Marcos. Então, aí eu pego essas falas de vocês, né, e misturo isso. Estamos juntos, é bom. Não tem como separar os aspectos humanos, como o Carlos trouxe, nem com os aspectos de país, né? E eu disse, eu vi um gráfico no Brasil da situação brasileira que eu fiquei assustado até, né? Cheguei a comentar com algum de vocês, que é a participação da indústria brasileira no PIB. Tem vários fatores ligados a isso, né? Não, a gente exporta mais, nós fizemos a opção pelo agronegócio, queremos exportar commodities em vez de exportar coisa com valor agregado. Não é discussão política, né? Mas para as pessoas, assim, em geral, e eu espero divulgar um pouco dessas opiniões de vocês através de disponibilização dessa nossa conversa, porque tem muita coisa boa aqui.
Duas coisas me incomodam. Primeiro, quando você fala em indústria 4.0, eu estou falando de indústria. Eu estou ouvindo um cidadão ouvindo indústria 4.0. Aí eu viro à direita e eu vejo o gráfico em que a participação da indústria no PIB brasileiro está abaixo de 1960. Ou seja, nós tínhamos indústria, em 1960, 60, um pouco antes, a gente tinha uma indústria mais forte em termos de participação de geração de riqueza. Então, nós temos isso como... Como é que eu faço, né? Vendo essas duas coisas, para dizer para o camarada que indústria 4.0 não é indústria só. Você pode usar esses conceitos no seu negócio, independentemente dele ser indústria ou não. A única coisa é que, na hora que você for fazer uma avaliação, não vai ter a parte de máquina para ele colocar e comprar um software milagroso que vai transformá-lo em rei do mundo. Né? Que recomendação, que sugestão que você daria para o camarada? Primeiro, indústria 4.0 não é indústria. O Brasil chama de manufatura avançada. Mas não é manufatura. Né? Você entende? Então, tem como se fosse uma conotação que não é exatamente igual, né? E é assim, compreendida por todos. O que você falaria para essas pessoas? O que você diria para eles? Eu posso só contar um ponto, né, que quando a gente, na VDI, na época, quando a gente transformou aquela ideia dos modelos de maturidade numa norma técnica, né, a primeira discussão, e isso foi uma das discussões mais longas, aí, bem conceituais no início, quando você define um padrão técnico, você tem que definir para quem se aplica, né? Então, a nossa primeira discussão no grupo na época foi, bom, essa ideia de maturidade de indústria 4.0 se aplica para quem? E aí a definição que a gente concordou com todos os especialistas ali na época foi todas as empresas que participem de cadeias de valor, cujo produto final é um produto físico. Então, aí você já vê que a relevância de indústria 4.0 ela não é apenas para a empresa em si que produz um produto físico, né, que tem um output, um valor agregado dentro de um objeto físico, né, mas todas as empresas, toda a cadeia de valor que contribuem para isso acontecer. E acho que ali é o principal... Né, isso é uma discussão muito conhecida, muito antiga, de que você precisa, por mais que a servitização é um elemento de todas as economias modernas, você precisa de uma indústria forte no meio para demandar serviços altamente qualificados. Né? E isso só se reforça com a indústria 4.0. Né? Se você depende desse fluxo de informação ao longo da cadeia de valor, e se todos os prestadores de serviço, né, que atuam nessa cadeia de valor têm que participar desse fluxo de valor, essa ideia sistêmica de que na ponta da cadeia você tem a produção, né, física, o que a gente entende como indústria quando a gente pensa em indústria, né, mas a competitividade daquilo vai depender de todo o trabalho, de todo o valor agregado e digitalizado, né, da cadeia de valor. Então, a indústria mesmo como âncora, né, de serviços de alto valor agregado. Isso né, já existia antes de indústria 4.0 surgir, muitos economistas já falavam isso, e eu só entendo que isso se reforça e muito com essa ideia sistêmica desse modelo de negócio sistêmico e colaborativo, né, que a gente colocou aqui como definição de indústria 4.0. Bom, Cabral, o limite de produto e serviço tende a desaparecer. Os produtos se transformam em plataforma de serviços. Então, não existe um limite de indústria 4.0 de serviço e produto físico, porque todos os produtos físicos passam a ser base de plataforma. Eles têm que ser inteligentes, porque eles terão que trazer dados para a cadeia de valor.
Então, eles começam a conversar e prestar serviços que eles não prestavam antes. Então, o limite entre produto e serviço passa a ser a exigência da experiência que o usuário quer ter. E isso pouco importa. Portanto, a cadeia está pronta. Qualquer atividade que tenha uma base física que proporciona uma plataforma de serviço e uma experiência nova está agregada em 4.0. Então, não tem essa separação. Isso não é uma zona... É holístico sempre. Esse é o modelo. Está no mudo, Carol. É normal. Está no mudo, é normal. Eu concordo com você, mas é só como uma provocação, né? Uma provocação até certo ponto binária, né? Provocação binária é quase um atentado. Se eu não tenho um conjunto gere alguma coisa física ou alguma coisa que eu possa transformar como plataforma. Então, a minha pergunta binária é a seguinte: então, eu vou importar plataformas para implantar a coisa, implantar produtos para usar como plataformas no país? Como que eu justifico que a nossa capacidade produtiva de coisas físicas, nas quais os produtos que podem ser acoplados a serviços, vendidos como plataforma, é cada vez menor? Como é que eu faço, na sua ótica, para transformar uma coisa que está cada vez sendo produzida menos em plataforma que cada vez precisa mais? Como é que rola essa coisa binária que eu estou te falando, se eu conseguir me expressar bem? Eu não tenho mais produto, estou deixando de produzir produto. Então, o que eu vou fazer para vender serviço? Não tem limite, porque não tem produto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu vou trazer produto dos outros para poder vender como serviço para cá e não vou produzir mais. Só isso. Essa lógica que talvez binária, provocativa, que eu estou trazendo para vocês. Pode falar que é bobagem, eu não vou ficar bravo. Não é bobagem, mas é uma solução que passa por o que está acontecendo agora, né? Você tem que ter uma legislação mais moderna para as coisas, que é o que estão tentando fazer agora, né? Então, a gente precisa entender que sem produção de bens e vivendo só de commodity não funciona. É um projeto para um país novo, né? Nós temos que começar a agregar valor naquilo que a gente faz. Como que a gente agrega valor? O que existe de base tem que ser, digamos, modernizado com um novo conhecimento, um novo método de agir, um novo modelo de negócio, para que o sucesso traga outros, né? Para que isso volte a produzir algumas coisas que a gente já fez aqui no Brasil e não faz mais. Mas isso é o que eu sempre... Quando me pergunto isso, eu sinceramente, eu não sei qual é a solução. A minha solução é continuar ajudando para que isso aconteça, continuar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, continuar tentando formar pessoas que mudem, sejam formadores de opinião. Nós temos que fazer isso, né? E o papel dos legisladores é melhorar o ambiente econômico, né? A lei da liberdade econômica já foi uma coisa boa, né? Quem sabe essa reforma tributária também seja. Mas a gente pode desistir antes, né? É isso. Jamais desistir. Jamais. Mas, Cabral, é muito difícil responder essa pergunta sua. Mas eu sei que eu vou seguir fazendo o que eu me propus fazer para tentar trazer competitividade para qualquer tipo de negócio que seja feito aqui no Brasil. Não importa o que seja, tá certo? É isso. O que você acha, Johannes? Prefiro não responder. É uma pergunta muito complexa mesmo, mas eu sempre vejo que as plataformas, né, elas começam a convergir mesmo, né? A gente cada vez vai ter menos plataformas físicas para agregar esses serviços, né? Se a gente pensar no setor, né, no grande dilema, por exemplo, da indústria automotiva alemã, né, de como agregar valor a um carro que
né, em algum momento o motorista não vai mais dirigir ele próprio, né? Isso muda completamente a dinâmica dessa agregação de valor. Então, eu vejo que vai ter muitas disrupturas, né, dentro dessas cadeias de valor, em que o parque industrial e todo o conhecimento, o estoque de conhecimento que o Brasil tem, né, é algo que tende a se descentralizar e que ainda vai ter uma base para aplicar isso na prática, esse conhecimento, né? Desde que você participe dessa busca mundial de como agregar valor por meio de serviços a cada vez menos plataformas físicas, né, de produtos físicos. Acho que esse é o grande desafio, e acho que é o grande desafio de todos os países no mundo, né? Então, se a situação está complicada agora, acho que é o momento para participar de uma grande disruptura e de uma grande revolução e tentar pegar a frente disso. Bom, legal. Eu acho que foi... Olha aqui, o Sérgio está perguntando se há alguma preocupação das empresas no processo de implementação da indústria 4.0 sobre ataques cibernéticos e sequestro de dados. Não é só até na botar uma perguntinha 4.0, para é só vocês na aqui. 4.0. Isso está acontecendo. Eu ia perguntar, você tem Pix? Você tem medo do Pix? Mas algumas isso é um cuidado, e quando a gente vê o frame da indústria 4.0, o que segura o conceito 4.0 tem um frame que pressupõe uma padronização, uma arquitetura padrão, essa é a busca atual, né? Pressupõe segurança cibernética, e os sistemas de segurança, a gente teve uma palestra recentemente, eles estão sendo sistemas adaptativos, né? Eu não posso dizer o nome das empresas que estão fazendo isso, e eles estão aprendendo a descobrir padrões e não mais eventos, né? Então, eles estão protegendo por comportamento de dados, né? Que tipo de dado transita quando eu faço determinadas transações? Ele entende o comportamento do dado, ele não precisa saber o conteúdo, né? E ele entende se isso está sendo manipulado ou não. Então, os sistemas evoluíram muito. Os sistemas que são os CLPs abertos agora já vêm com segurança cibernética embutida, né? Há sistemas de segurança cibernética muito evoluídos, mas os sistemas sempre serão frágeis. Por fogo amigo, por exemplo, o teu fornecedor, que você fornece alguma coisa, abre, ele é o mais perigoso do que o teu inimigo, porque para o teu inimigo você sabe que vai ter que se defender, do teu amigo você não sabe que vai se defender. Então, o problema não é o ataque, o problema é quem está do teu lado, que tem que entrar na tua cadeia. Por isso tem que ser colaborativo, ele tem que entender o teu propósito. Então, governança de dados antes da segurança é importante. E a segunda coisa é, que ferramentas eu tenho para fazer isso, né? É importantíssimo que tenha uma banda do 5G para a indústria, porque a indústria estará protegida, não vai trafegar na mesma banda comercial, né? Isso já está acontecendo no Brasil, está reservada a frequência de 3.7, 3.8 GHz, eu acho, para fazer isso. Então, alguns países já fizeram, o Brasil já decidiu fazer isso. Nós teremos 5G industrial. Isso já é uma ajuda muito boa. Então, só que... E o último frame, além é a legislação. Só que a legislação em qualquer país vem depois de tudo, né? Quando o costume se estabelece, a legislação tenta regular, né? Então, a legislação está vindo depois. Como em todo o mundo, também virá depois no Brasil. Mas a gente vai evoluir, é sempre assim. A evolução é desse jeito, né? A gente tem aprende com eventos que são adversos, introspecta esse conhecimento para dar o próximo passo. Nós estamos aprendendo a conviver e resolver ataques cibernéticos agora para poder evoluir para o próximo passo.
É assim que eu vejo. Estamos no aprendizado de como nos livrar disso. Mas eu diria para você que blockchain nos libertará das plataformas e dos hackers. A plataforma vai tentar escravizar e o blockchain vai nos libertar. É mais ou menos isso. Eu concordo 100% com essa colocação, Ari. Acho que a gente está na fronteira está caminhando com conhecimento coletivamente, e acho que a grande disruptura, né, como é que a gente está chegando num nível cada vez mais evoluído de nos proteger do fogo do inimigo, e está voltando cada vez mais dessa quebra de paradigmas, né, para os chamados data spaces, né? Isso é o grande conceito que está surgindo, né? Na Europa está tendo muita discussão em torno daquele projeto Gaia-X, né? Que é o grande projeto do governo alemão e do governo da França, né? Nesse sentido de criar data spaces, justamente em que basicamente cada um fica com seus dados e define numa estrutura coletiva quem, em que formato e com que finalidade pode acessar os meus dados, em que nível de agregação, né? E a tendência é justamente isso, de você criar estruturas que protejam, que nos protejam cada vez mais desse fogo amigo, né? Exatamente o que você está falando. Se você cria data spaces em que são, né, que tem segurança by design, né? Exatamente esse segurança e privacidade by design, em que as regras de quem poderá acessar, utilizar os meus dados para que finalidade estão claramente definidos e controlados e documentados de forma descentralizada através de blockchain, né? Aí a gente vai dar um passo gigantesco nessa questão de segurança, que, na minha percepção, hoje, né, a pergunta, afinal, vai nessa direção, é uma preocupação gigantesca hoje das empresas, né? Se você falar com qualquer departamento de TI, de qualquer empresa, se você pode colocar conectar qualquer dispositivo à internet, né? Os caras vão à loucura ainda, né? Isso, a junção TI-TO ainda é uma luta gigantesca e ainda é uma grande quebra de paradigma, né? Então, quando você traz, em muitas empresas ainda é uma coisa, não é uma convivência muito fácil, né? E ainda tem freado muitos projetos, né? Quando você não tem uma visão coordenada da empresa como um todo, né? Esse conflito ainda existe, mas com projetos como o Gaia-X, com todos esses conceitos de data spaces, eu tenho certeza que nos próximos 4 a 5 anos a gente vai ver muitas mudanças nessa questão da segurança, da segurança digital, né? Como o pessoal gosta de falar, um pouco para pegar um pouco menos esse lado do cibernético, né? Que remete muito a essa questão do vilão que quer roubar os meus dados. Contra esses, a gente vai ser um jogo né, de sempre os dois lados vão aprendendo juntos, né, e vão ficar nesse embate aí. Mas com a segurança digital, a gente vai evoluir muito de nos proteger contra esse fogo amigo dentro de redes de fornecimento e colocar realmente padrões padrões comuns, né, em termos de segurança, de como a gente lida com o nosso ativo
que são os nossos próprios dados. Eu diria só para complementar, eu chamaria isso de data rights, que é o direito dos dados, né? Quem pode o quê, né? Dos amigos, né? É isso, mais ou menos. Eu quero pegar isso que vocês estão falando Sim. Cabral, nós vamos, se começar a fazer essa pergunta, nós vamos ter meia-noite aqui, você sabe, né? Não, eu prometo para você que é só mais uma ou duas, né? Porque são boas as perguntas. Não, eu não me incomodo, não. Eu só tô... Tá tudo certo. Não, a gente mais uns 10 minutos aí a gente para. Mas eu só queria pegar a pergunta do Mauro, que ficou parada ali atrás, né? E a gente acabou não falando. E eu vou pegar a pergunta que ele fez, eu vou desenhar um cenáriozinho assim, só para a gente provocar um pouco. Imagina que o cidadão ele quer entrar nisso. Eu quero entrar nesse novo modelo de negócio. Né? Aí ele ouviu, vocês falaram, falou, não, eu quero entrar nisso. Aí ele fala assim, como é que eu vou entrar nisso? Aí ele pega o desenho que você colocou ali, né? E aquela escadinha bonitinha, com aquele zero lá do Lean, né? Depois ele pega a conectividade, aí depois ele pega a resposta da Alemanha. Pô, a Alemanha está no 80% no 2, né? Aí eu fico imaginando a pergunta que ele vai fazer para chegar na pergunta do Mauro. Ele fala, pô, Lean, os caras estão me falando faz 20 anos que eu tenho que fazer isso. E eu não fiz. Né? O meu Lean não é nem clean, o meu Lean está ruim, eu estou perdendo. Aliás, eu nem sei o que eu estou perdendo. Né? Aí, a pergunta do Mauro é essa. Como que eu posso falar para esse camarada dar o primeiro passo para chegar numa jornada dessa, se a gente está falando, o que ele está ouvindo é a mesma coisa faz 20 anos e ele não conseguiu implementar? Boa pergunta. Tem que pensar um pouco para responder. Mauro que fez. Não sei, o Mauro fez. Ele é um batalhador disso aí também, né? É a nossa pergunta. Nós sempre, quando discutimos, né, Cabral, nós e nossos parceiros, é o seguinte: o que eu faço para acordar? O que eu faço para mostrar o futuro? O que eu faço para mostrar a evolução, né? Como é que eu motivo? Não é isso? Né? Só tem um jeito de motivar, Cabral. Mas aí é muita conversa, né? Você, primeiro, mostrar qual é o conceito, e segundo, mostrar que o investimento é próximo do quase nada, né? É muito pouco investimento para começar, né? E se ele topar, se fazer isso, é que demonstrar com o piloto, né? É o único jeito de você mostrar algum conceito e fazer um piloto. Mas o melhor mesmo para começar, já que é uma jornada, é descobrir onde você está, né? E mostrar e onde estarão os concorrentes, talvez, se eles começarem. É onde você está e o que você precisa colocar, entre aspas, naquilo que a gente sempre conversa, na sua mochila, para chegar qual é a próxima etapa que você pode chegar. Quais são as capacidades que vai te permitir fazer a primeira jornada, o primeiro pedaço da jornada. Mas o único jeito é conversar e fazer digamos, uma avaliação do estágio de maturidade de uma maneira que não custe nada e que você detete um lugar onde você pode melhorar um dos conceitos e ele ter um ganho com isso rapidamente. É o único jeito, porque senão ele não vai parar a operação dele para fazer isso agora, né? E a gente não tem massa crítica. A BDI está tentando fazer diversos projetos. Enquanto a gente não quer massa crítica, isso não for um boca a boca, demora, porque eu tenho que criar cases de sucesso para que as pessoas entendam isso. A BDI está tentando fazer isso, a Câmara Brasileira da Indústria 4.0 está tentando turbinar isso também, mas não tem outro jeito, tem que ter propagadores, o que nós estamos fazendo aqui. E conversar com pequenas e médias empresas e tentar fazer cases e divulgar, fazer as pessoas falarem que deu certo. É isso, não tem outro jeito. A gente tem que acordar, para ser um país competitivo, tem que ir, mas tem que ter massa crítica. É quase uma catequese. É pregar no deserto no começo. Agora tem alguns que já param para escutar, né?
Mas a gente falou por alguns anos. O Mauro foi um pregador no deserto junto comigo, né? Por isso que ele fez essa pergunta. Então, a gente primeiro fala para camelo, né? O cara não entende e tal. Depois parece um peregrino que te olha. E agora tem pessoas que estão entendendo que isso é preciso fazer. Então, se a gente conseguir propagar esse conhecimento, a gente forma multiplicadores. É nosso papel. Não tem outro jeito. Minha opinião, tá? É o que eu estou fazendo. Eu gosto da sua opinião. E você, Johannes, o que você acha disso tudo? Não pode falar concordo, tem que disputar. Não, eu acho... Ele já carregou muita pedra aqui no Brasil. Ele veio da Alemanha para cá sei. para carregar pedra. Ele já carregou uma muralha de pedra aqui no Brasil. Não, eu gosto muito da abordagem do Ari de motivar, de levar para um lado positivo, positivo é mais motivador, de fato, né? Mas eu vejo em alguns casos que a gente tem que não é assustar, mas a gente tem que dar alguns recados claros para as empresas agora. E o que eu vejo em algumas cadeias de valor, tá? Que a gente caminha para um cenário que, dentro de poucos anos, nenhum cliente de muitas empresas vai mais comprar produtos físicos intermediários sem que o fornecedor entrega dados sobre a produção desse dispositivo, desse produto físico mais, né? Isso, eu acho que em termos de gestão da qualidade, né, o pessoal do automotivo conhece isso muito bem, né? Quanto tempo você gasta com auditorias do cliente XYZ, da montadora XYZ, toda essa gestão da qualidade, essa integração da cadeia, ela caminha muito fortemente para isso, né? O cliente não vai mais comprar só uma máquina, ele vai comprar justamente ele vai adquirir o serviço de alguém que faz a integração, o comissionamento virtual daquela máquina já dentro do chão de fábrica, sem ter pisado na fábrica. Senão, se você não conseguir oferecer esses serviços e esse valor agregado não material junto ao produto, você está fora do vendors listing de muitas empresas multinacionais. Isso não é mais um discurso de uma coisa que daqui a 15 anos, isso é uma coisa daqui a 4, 5, né? Quando a gente olha para bens de consumo, para máquinas, isso é algo que já está começando agora, né? Quem não consegue mais só oferecer, consegue agregar cada vez mais serviço àquele produto físico, já vai caindo do vendors list, né? Então, isso vai se tornar realmente você extrair e documentar digitalmente, em tempo real, o que acontece no seu chão de fábrica, isso não se torna vai deixar de ser um ativo positivo e algo que vai agregar valor à sua produção, não só isso, mas vai se tornar uma exigência do seu cliente, né? Principalmente no B2B, isso daqui a pouco tempo. Então, por mais que é muito legal, né? Toda essa jornada, Ari. Você já viu isso em várias empresas, como é uma coisa positiva, né? Mas o tempo realmente em que a gente faz isso pensando no futuro está se esgotando. Daqui a pouco, resultados dessa jornada vão se tornar uma exigência, senão você está fora do mercado. Isso também é um recado que acho que a gente tem que começar a colocar claramente para algumas empresas desse jeito. Nos trabalhos que a gente viu ontem do nosso treinamento para a Indústria 4.0, no curso de pós-graduação, ontem vocês fizeram a prévia dos trabalhos, né? O segundo grupo fez nós precisamos fazer um convencimento, já que não dá para ser top-down, e nós aprendemos isso, então eles propuseram como é que eles vão convencer os diretores, mostrando quais são.
E eles colocaram aquilo que você sempre coloca, eles colocaram do or die, porque eles projetaram um futuro e disseram, olha, na nossa rede de valor, daqui a 5 anos, ou a gente fez ou não vamos ficar fora. Se eu quiser ser um competidor global, vou ficar fora, porque a exigência dos dados do produto, da origem, da rastreabilidade, vão ficar mais complicados. Já está sendo implantado o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Nenhum medicamento poderá ser fabricado logo sem ter rastreabilidade desde a origem, né? Tem outras plataformas que estão indo para isso, né? Certificação de origem de produtos. Isso vai ser uma exigência mundial dos grandes players, daqueles que compram bens. Se você não estiver adaptado a vender bens, você vai na sua horta para você mesmo comer, porque você não vai nem a batata exportar. Esse é o problema. Essa transformação é exigida nos próximos 5 anos, ela vai ser global, né? É uma transformação que vai ser imposta, né? Com a preocupação ambiental, com a preocupação da origem das coisas, isso não vai ter escolha logo. Você vai conseguir fazer consumos locais, então você vai voltar para viver em tribos, vai se alienar do mundo, não existe. Todo mundo tem um aparelho que conecta com o mundo, né? Então, não tem jeito, né? Ou a gente acorda e faz voluntariamente, ou seremos voluntariamente exigidos a fazer. Não tem escapatória. Do or die. Do or die. Bom, é simples assim, a minha opinião. Não, chegamos às 8 horas. Quando nós 3 sentamos para conversar, e ainda mais com algumas perguntas bem provocativas, como vieram aqui, né? Geralmente a gente sai, como disse o Ari, de repente, se não para, vai até meia-noite com as perguntas e com as provocações, né? Eu acho que a gente pode parar aqui, né? A mensagem que a gente queria dar é essa: o modelo de negócios é inevitável, né? É do or die, que há uma necessidade de, vamos dizer assim, um incentivo maior do que já existe. Eu cutuco dizendo que tem dinheiro, tem disponibilidade de projetos, no que não tem é bom projeto. Isso, para mim, é muito claro. É verdade. Eu queria... Mas aí às vezes, eu sou meio pessimista nesse negócio. Não, eu não sou pessimista, sou muito otimista. Tem bom dinheiro. Então, eu queria que vocês, para a gente concluir, que vocês... Espera um pouquinho, senhor Cabral. A Patrícia depois diz onde está a gravação, né? Ela vai responder já. Tá. Eu queria ouvir de vocês uma... Olha, o Nakano está dizendo que ele é mais um soldado da indústria 4.0. Para a gente fechar, e qual seria a mensagem de otimista que a gente pode passar para quem está aqui conosco até agora e para aquelas pessoas que, por algum motivo, vão ouvir isso? Eu não sei. Eu não sei se a gente faz uma mensagem otimista de quem nos vê de fora ou de uma mensagem intestina de quem se vê de dentro, né? Mas a gente fez algumas apresentações aí em outubro do ano passado, né, Johannes? Para o pessoal da VDI e muitos empresários multinacionais, né? Eles têm uma confiança não só de que isso pode ser bom para o Brasil, mas eles têm uma confiança que eles têm certeza que, bem orientado, os trabalhadores brasileiros são muito capacitados para fazer isso, né? Nós precisamos só orientar, né? O que um alemão me disse, alemão mesmo, que veio, estava aqui, ele disse foi o seguinte: o jovem brasileiro é muito mais, quando ele entra e quer fazer alguma coisa, ele é muito mais dedicado do que um jovem atual alemão, porque o jovem atual alemão já acha que está com o futuro garantido, mais ou menos. Então, o jovem brasileiro, ele me disse isso, já está tudo certo, a sociedade está estabilizada. Aqui as pessoas têm que lutar, têm que pegar essa motivação, porque se vocês... Foi palavra dele, hein? Não estou dizendo o que o senhor está falando. Se tivesse um pragmatismo, um pouco do nosso pragmatismo, e o que vocês criam para ter soluções,
vocês não estariam onde vocês estão agora, estariam muito mais à frente. Vocês precisam aprender a usar isso. Use o que vocês têm bom na sua cultura e aprendam com quem tem um pragmatismo. Vocês, com essa mistura, vocês vão para frente. Nós temos para aprender, os professores estão aí, as pessoas que querem, professores que eu digo, o incentivo está vindo de gente que se dedica aqui, de fora que se dedica para o Brasil melhorar. Então é isso, eu acho que é a mensagem do otimismo. A gente tem capacidade e a gente tem conhecimento. A gente só precisa fazer isso funcionar. É isso. E acho que só complementando essa mensagem positiva, Cabral, eu diria que e na minha experiência aqui de convivência intercultural e tudo que conheço de jovens engenheiros aqui no Brasil, tem muita gente motivada, qualificada, com vontade de fazer, com muita criatividade. O que eu tenho batido muito na tecla para o Brasil é a questão de padrões abertos. Eu acho que cada vez mais nessa tendência de indústria 4.0 a gente vai ver padrões ou sistemas fechados sem interoperabilidade, cedendo lugar à colaboração tecnológica também, à interoperabilidade, né? Algumas formas, modelos de negócios que não são sustentáveis nessa realidade. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para o Brasil colocar essa característica cultural, né, do pragmatismo, da criatividade para funcionar, desde que se adapte a padrões abertos, né? Começando com essa questão que eu estava mencionando da comunicação máquina a máquina, os padrões, os modelos de negócio, os modelos de dados estão disponíveis gratuitamente, né? Cada vez mais os fabricantes querem trabalhar com padrões abertos, com open source, e isso eu tenho certeza que isso se torna uma grande oportunidade para o Brasil colocar esse potencial para funcionar e para gerar valor e de uma forma compatível e inserindo-se nas cadeias globais de valor. Acho que essa é a mensagem positiva. Mensagens positivas. E eu, além de agradecer a todos, chegou aqui uma pergunta que a Patrícia passou, né? Essa eu respondo rapidinho. Quais são as habilidades e competências para o profissional 4.0? Eu vou copiar uma fala do meu querido reitor, meu amigo José Carlos. Ele diz o seguinte: o profissional tem que ser nexialista, né? Se referindo ao livro do nexialista, quer dizer, a pessoa que não é especialista, mas transita no meio das tecnologias, encontra nexo entre elas. Ele tem que ter a afinidade de um átomo de carbono, sobre o qual que alicerça toda a química orgânica, toda a vida. E ele tem que aprender a transitar no meio líquido, porque se ele transitar no meio sólido, ele fica travado, e no meio gasoso, a fugacidade faz com que os objetivos dele saiam por aí. Então é isso. Eu quero agradecer muito a paciência do Ari, do Johannes, para conversar sobre esse assunto. Não, vamos conversar sempre que você quiser. Esse assunto é muito bom, está gravado, depois a Patrícia vai mandar para a gente. Nós vamos divulgar muito essa conversa, porque tem muita reflexão, e uma reflexão que eu gosto de fazer, e eu gosto de fazer com vocês, porque vocês, vamos dizer assim, compactuam aí com a minha mania de fazer perguntas e ficar criando cenários. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. E obrigado aí a Patrícia, a Fabiana, que nos ajudaram a montar todo o esquema. E daqui a pouquinho vocês recebem o link. Muito obrigado a todos. Boa noite, cuidem-se. Pelo amor de Deus, cuidem-se. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado, pessoal.